Olá, pessoal. Vamos começar nossa conversa para situar você sobre a questão lá do Rio de Janeiro. Pastor Everaldo, Witzel, Garotinho, que também está na raiz dessa história e você vai saber daqui a pouco, e também o Bolsonaro, né? Veja bem, o pastor Everaldo era um cara sem posse, sem nada. Começa a sua atuação política na antessala do governador Garotinho, isso em 1999. Eu lembro que estava visitando o Palácio em 1999 como filiado da Juventude Socialista, ia conversar com alguém que era da assessoria do governador para questões estudantis, enfim, eu estava aguardando e aguardei muito. E o que eu mais via era um andar, um ir e vir de pastores de todo o estado do Rio de Janeiro indo ao Palácio Guanabara serem recebidos pelo pastor Everaldo, que era o homem do Garotinho para tratar de questões evangélicas. Na verdade, quem começava naquele momento a misturar de fato os evangélicos e a política e o poder, a antessala do poder, foi o Garotinho. Por isso a minha citação ao nome dele. Então, o pastor Everaldo foi o cara que era, segundo contavam à época, né, todos que tramitavam ali na questão, na esfera de poder, o homem forte do Garotinho para questões de fazer contato com pastores evangélicos, ver quais eram as demandas, enfim. Era para isso que servia o pastor Everaldo, que foi ganhando poder, foi ganhando mais responsabilidades, e o Garotinho, então, afirmam todos ali, adquire o Partido Social Cristão, PSC, e coloca o pastor Everaldo para ser uma espécie de testa de ferro, enfim, comandar ali o PSC. Mais à frente, Everaldo rompe com o Garotinho, toma-lhe o partido dele, né? E daí então vem uma cisma e eles até hoje não se tocam, não se falam, pelo menos é isso que a gente sabe. Portanto, nasce aí a gênese do pastor Everaldo e de suas peripécias políticas ali no Rio de Janeiro e no Brasil. Lembrando que ele foi candidato à presidência da República em 2014, tá certo? Concorreu com a Dilma lá na reeleição dela. Então o Everaldo começa a crescer nas suas articulações, era um cara que o Bolsonaro chegou a ser membro do seu partido, chegou a ser deputado pela legenda. Eles romperam porque o Bolsonaro queria ser candidato a presidente e ele tinha outros interesses em jogo. Então, aí sim, eles rompem. Eles rompem. E Bolsonaro vai procurar outra legenda, né, até encontrar o famigerado PSL, partido pelo qual saiu o candidato, e elegeu um monte de gente pelo Brasil com esse discurso antissistema, mas sendo completamente a favor do sistema, sendo contra a política, mas fazendo a política mais tacanha, mais safada, mais sem vergonha, com rachadinhas, com amizades com milicianos, com filhos, né, e membros da família fazendo homenagens na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, fazendo homenagens na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, a famigerada Gaiola de Ouro, né, a milicianos e a gente ligada ao ao escritório do crime, né, que era o escritório daqueles milicianos que cobravam, inclusive, para matar pessoas. E foi justamente esse escritório do crime, né, que forneceu lá os assassinos de Marielle. Por isso que tem que ser muito investigado. Esse afastamento do Witzel e a prisão efetiva do pastor Everaldo tem muito a ver com os interesses
da família Bolsonaro na política carioca, na política fluminense e na política em nível nacional. Como é que você vai afastar? Eu quero lembrar primeiro que o Witzel não é flor que se cheire, é tão fascista, é tão odiento quanto o Bolsonaro. Inclusive a história de dar tiro na cabecinha de favelado, de pessoas que moram em comunidade, pessoas que moram em favela, criminalizando a pobreza, criminalizando pobre, preto e pardo, é a coisa mais abjeta na política brasileira que eu conheço. Então, não estou defendendo o senhor Witzel. Eu só estou passando a você, meu amigo, a você, minha amiga, que é do nosso canal TV Galvão, que é da nossa página Rafael Galvão, que inclusive eu peço que curta a nossa página, se inscreva no nosso canal, que aperte o sininho, enfim, que esteja aqui com a gente. Mas é para deixar claro que o Witzel tem uma política abjeta, tanto quanto o senhor Bolsonaro, tá certo? Então, mas como pode um homem ser eleito ser apiado do poder por uma decisão monocrática de um ministro que não é nem do Supremo, é do Superior Tribunal de Justiça? Como pode isso? Como pode isso? Quais são os interesses que estão por trás? E aí, nesse meio do caminho, haveria a nomeação pelo governador do procurador-geral do Estado, que agora passa para o vice. O vice, tanto o vice quanto o Witzel, eles são do PSC, partido presidido pelo pastor Everaldo. Então, há aí um conflito de interesses, há um conflito sério entre esse grupo político e os Bolsonaro. Então, a gente tem que compreender quais são os atores dessa história, né? E na mesma operação em que foi afastado o Witzel, foi a mesma operação que teve busca e apreensão na casa do vice-governador, que é uma pessoa de 40 e poucos anos, 41, 42, jovem, sem bagagem política para assumir o governo do estado, do segundo estado mais rico do país, que está imerso em problemas econômicos, imerso em criminalidade, principalmente a briga entre o tráfico de drogas, né, e os milicianos, em alguns lugares, uma ação conjunta entre milicianos e traficantes, enfim, fora a bandidagem que tomou de assalto, né, as estruturas do Estado constituído do Rio de Janeiro. Isso vai abalar as estruturas dos três poderes. Portanto, isso foi ótimo para o Bolsonaro e ótimo para as investigações, aliás, ótimo para a família Bolsonaro no que tange às investigações que existem e estão correndo dentro da estrutura do Estado do Rio de Janeiro, né, tanto na questão da condizente lá ao Flávio, quanto outra que pode alcançar de fato os Bolsonaro, que completam aí 900 dias sem resposta. Portanto, é importante compreender o que tá acontecendo, né? Uma ação de afastamento dele que eu considero inconstitucional. Inconstitucional. E o Witzel não volta mais. Já é carta fora do baralho. Já é peça fora do tabuleiro da política, tanto do Rio de Janeiro quanto nacional. Eu conversei no outro vídeo sobre que o Bolsonaro estava efetivamente tirando do seu caminho, tirando da sua frente
as peças da direita que poderiam atrapalhar a sua eleição ou até impedi-lo de permanecer na presidência da República. Era o Witzel, o outro é o Moro e o outro é o Dória. E aí vai se limpando o caminho para que ele possa pavimentar um segundo mandato, que para ele é muito interessante, para os banqueiros, para o rentismo nacional, né, para o sistema financeiro é interessante a manutenção do Bolsonaro, uma vez que ele entrega tudo aos interesses do grande capital em detrimento dos pequenos, micro e médios empresários, né, em detrimento dos interesses nacionais, em detrimento da pátria brasileira, da nação brasileira. Enquanto isso, as esquerdas batendo cabeça, né, falta agressividade, né? Eu não falo de violência, eu falo de agressividade, né, nas suas ações, né, contra um governo cheio de problemas, que está agora, essa semana, deixando claro que cortaram o dinheiro, inclusive, de ações do meio ambiente que combatem as queimadas e combatem o desmatamento ilegal no Brasil. Então, a coisa não está fácil, a coisa está feia, e é importante que se tenha a compreensão do tabuleiro, a compreensão do jogo, e que se tenha um estratagema para se alcançar novamente o poder. E as esquerdas e as forças progressistas estão numa letargia, né? E pode esperar que vai chegar lá, depois que tiver destruído, derrubado, derribado, tirado da sua frente os adversários que ele elege da direita, né, para ele ser o único candidato referencial da direita, ou seja, a única referência da direita vai ser a extrema-direita, o nazismo brasileiro, né, o fascismo, o protofascismo brasileiro na figura desse cabra Bolsonaro e os seus rebentos. E ele ainda quer fazer, depois de reeleito, fazer a sucessão com um dos filhos. Então durma-se com um barulho desse. Então, imagina Eduardo Bolsonaro, presidente do Brasil. Então é como se um meteoro batesse no planeta Terra e explodisse isso aqui. Então, ó, gente, bota as barbas de molho e vai começar a fazer o nosso dever de casa, porque não adianta, depois que o pau comer e os campos de concentrações vierem, não adianta chorar, porque em campo de concentração é onde o filho chora e a mamãe não vê.